E vamos ao tema principal, a gente, rapidamente, da edição do dia 29, hoje é dia 29 de abril, o tema da semana é Bolsonaro privatizando a Caixa, a abertura de capital IPO da Caixa. Estamos aqui com o Bruno Teixeira, ao vivo, participando ao vivo, respondendo as nossas perguntas e de vocês ouvintes, tá bom? Eu já começo aqui, primeiramente situando os nossos amigos ouvintes com o tema, né? O ano de 2020 terminou entrando para a história do mercado de capitais brasileiro. Apesar da pandemia, as ofertas de ações de empresas que reúnem, nesse caso, as empresas que estrearam na Bolsa e as novas emissões, que são também chamadas de follow-on, bateram recorde, somaram algo em torno de 117 bilhões de reais, com 28 aberturas de capital, IPO, que é uma sigla em inglês, tá bom? Esse ano, inclusive, até o final de fevereiro, nós também tivemos várias aberturas de capital, e a expectativa é que em 2021, mais que batesse, né, chegasse até 20 IPO, mas já a partir de março, abril, a gente, inclusive, mais para o segundo bloco, vamos conversar um pouco, esse ritmo diminuiu bastante, né? O evento, por exemplo, da abertura de capital da Caixa é algo raro nos últimos 2 meses. E porque o mercado está bastante volátil e as demais empresas que não fizeram IPO, não se arriscaram nas últimas semanas. E tiveram, inclusive, reduzido as suas pretensões ou adiaram os planos de chegar à Bolsa. O próprio IPO da Caixa, inicialmente, se planejava algo maior, depois se recuou, mas se manteve, né? E eles conseguiram, assim, bater, né? Quase bateram na trave, né? Foi exatamente naquilo que eles estimaram. Aí vamos entrar no caso da Caixa, por isso que nós estamos trazendo o Bruno Teixeira. A Caixa Econômica Federal é o maior banco do Brasil. Aí você me pergunta, como? Em tamanho, tá, da carteira de empréstimo, certo? Estamos usando aqui essa referência. E a ideia do IPO era levantar mais ou menos algo em torno de 4,35 bilhões, uma oferta inicial das ações, né, da sua unidade de seguros, que se chama Caixa Seguridade. A gente está usando uma Caixa Seguros, né, depois talvez o Bruno explique um pouco, tem a ver com uso de marca, tem a ver com a questão da criação da subsidiária, mas que não é central, né? A gente vai usar aqui a palavra para simplificar, Caixa Seguros. O governo Bolsonaro não esconde que a privatização da Caixa e demais estatais é uma das prioridades, mesmo durante a pandemia. E esse IPO segue a tendência de desinvestimento, que é o quê? Algumas unidades e algumas das subsidiárias das grandes estatais brasileiras estão sendo vendidas, então as estatais estão sendo vendidas fatiadas, ou você está vendendo plantas dessas empresas, e também leilões, né, de parte dessas estatais. Isso acontece de maneira simultânea a essa onda recente de abertura de capitais na Bolsa. E aí a gente pode colocar um aspecto mais recente, né? A Caixa Seguridade captou essa semana com seu IPO 5 bilhões. E aí, obviamente, que foi empurrada pelo recorde do varejo. Aí a gente pode falar, inclusive, depois, ou vocês estiverem ouvindo, podem colocar nos comentários, gerente vendendo ações, vendendo participação, né? O mercado, houve uma pressão para fazer, inclusive, esse IPO dar certo, e, portanto, o IPO foi concluído na terça-feira. Com isso, se tornou o segundo maior IPO deste ano até agora, atrás da CSN Mineração, que captou 5,2 bilhões em fevereiro. Os investidores de pessoa física ficaram com 55% da operação, que foi a única de março para cá. Então, eu precisei frisar essa questão de como o mercado já mudou a onda, né, com relação. E foi fechado, de certa maneira, com um desconto, aí a gente pode falar um pouco depois. As ações, os papéis da holding saíram a R$ 9,67, dentro do intervalo sugerido, que é de R$
11,23 a 12,67. Então foi quase, né, na parte mais baixa do intervalo. E o mercado segue muito volátil. E aí a gente precisa entrar em alguns elementos, inclusive porque a gente trouxe o Bruno, né? Os funcionários da Caixa se mobilizam bastante, vem se mobilizando bastante contra a venda dessa parte rentável da empresa. E aí a gente se coloca algumas questões importantes, né? O IPO é uma... O que é o IPO? Né? O que vem sendo na prática? Quais são as consequências? O IPO é uma privatização da Caixa de outra forma, de uma maneira... de maneira suave, enganando, né? Ou não é uma privatização. Os recursos arrecadados vão melhorar os serviços à população? Aí a gente pode entrar num outro aspecto. Por que o Brasil vive esse recorde de IPOs mesmo em momentos de profunda crise econômica? E aí, eu vou trazer a Thaís. Você quer ter a honra de fazer a primeira pergunta? Não, eu acho que o Almir deu uma resumida em tudo que a gente pensou em discutir com o Bruno hoje, mas eu vou tentar organizar, porque se ele for tentar responder tudo junto, vai ficar meio bagunçado, né? É. Então, primeiro explica pra gente o que que é esse IPO. O que que é um IPO, o que que é uma abertura de capital, e por que que a Caixa está fazendo isso, assim, que função que isso tem, pelo menos na justificativa da Caixa. Vamos só para começar, só para esquentar. Boa noite novamente, né? Bem, assim, o Balmir já tocou nos principais aspectos do que é um IPO, né? Mas assim, sendo muito sintético, até para não entrar muito em tecnicidades, o IPO é basicamente a estreia de uma empresa na Bolsa de Valores, é quando ela abre o seu capital e começa a comercializar suas ações, né? Então, nesse caso, a Caixa fez o IPO da Caixa Seguridade, né? Ou seja, ela vendeu ações no mercado a partir de uma determinada forma, seguindo um determinado rito do IPO. E hoje foi vamos dizer assim, o dia que ela começou a ser comercializada no mercado de fato, né? O processo é um pouco longo, então você teve num primeiro momento, a abertura para que o IPO ele é quase como se fosse o mercado de capitais já é quase que um cassino, né? Uma aposta. E o IPO ele é uma expressão disso, né? Então você tem lá seu dinheirinho, né? No caso, o investimento mínimo na Caixa era R$1.000. A pessoa pegava esses R$1.000 e fazia uma reserva de ações, como o Almir falou, né? Você não tem um valor ainda especificado da ação no primeiro momento. Você tem aquele range lá que pode ser atingido. Então as pessoas vão comprando, né? E aí quanto mais pessoas tiverem interesse, mais, vamos dizer assim, vai ser valorizado aquela ação. Então quanto maior a reserva, quanto mais procura a reserva, maior o valor da ação. Ou seja, se você tem, o Almir colocou, né? De 9 era o range que eles estavam procurando, né? Era de 9 a 10, mais ou menos. Eu tô até aqui com 9 a 12. 9 a 12, desculpa, isso mesmo. E ficou bem próximo ali do piso, né? Não chegou no teto. Ou seja, de fato, a procura talvez não tenha sido muito grande. Quer dizer, foi grande, né? Você teve 150 mil pessoas que compraram, mas você tem, então, esse processo de abertura de capital. Aí tem uma coisa interessante que reflete da privatização, né? Primeiro, essa oferta de ações, ela é uma oferta secundária, o que significa as ações que estão sendo distribuídas são ações já dos acionistas, né? Ou seja, as ações que estão sendo vendidas eram ações de fato da Caixa, porque a Caixa Seguridade, ela já era uma divisão entre, já tinham dois acionistas, né? A CNP, que é uma empresa francesa, e a própria Caixa, né? A Caixa como sócio minoritária, mas controladora. E das ações da Caixa foram repassadas para o mercado, né? Foram vendidas 17,25%. Então, o que significa esse lance da oferta secundária? Significa que o dinheiro que entrou,
ele não é para melhorar ou capitalizar a Caixa Seguradora. Porque as pessoas geralmente fazem IPO por quê? Uma empresa resolve fazer um IPO por quê? Porque quer aumentar o dinheiro da empresa para fazer mais investimentos, qualquer coisa parecida. E aí, geralmente, você, né, vai ao mercado de ações e capta o recurso. E nesse caso, a Caixa fez o quê? Uma oferta secundária. Esse dinheiro não vai para a Caixa Seguradora, vai para a própria Caixa, para o acionista, né? Ou seja, as pessoas foram comprar a ação e esse dinheiro não vai para melhorar o serviço da Caixa Seguradora ou qualquer coisa parecida, vai para a Caixa. E por que a Caixa está atrás desse dinheiro? A Caixa diz que é para melhorar a transparência, abrir o capital faz com que as coisas melhorem, porque você coloca mais olhos, o mercado controlando a empresa e etc, né? Mas o fato um dos elementos fundamentais é que a Caixa quer pagar os IHCDs, quer passar mais recursos para a União e quer fazer isso através principalmente do pagamento dos IHCDs, que são os instrumentos híbridos como que era o nome mesmo? IHCD era instrumento híbrido de capital. Bem, eu não lembro agora, mas basicamente IHCD é um título que o governo emite para você capitalizar uma empresa pública, né? Então, você tem pelo menos uns 4 IHCDs que a Caixa vem pagando para o governo, não precisaria pagar, mas é uma forma, vamos dizer assim, de repassar esse dinheiro de alguma forma para a União. E a Caixa quer passar né, a Caixa quer repassar esse dinheiro para o governo, porque com a crise econômica, entre outras coisas, o governo está correndo atrás de tudo quanto é lugar para fazer caixa para conseguir bancar superávit para pagar juros da dívida pública. Então, no fim, a abertura de capital da Caixa Seguradora está a serviço fundamentalmente do repasse desses recursos eventualmente vão ser repassados para a União para que ela consiga bancar o superávit, ou seja, esse dinheiro não vai ser reinvestido necessariamente em serviços para os trabalhadores ou para aumentar os recursos da empresa, mas sim provavelmente para ser vai virar dinheiro para banqueiro a partir do pagamento da dívida pública. Vocês estão ouvindo Economia Fácil, conversando com Bruno Teixeira e participando comigo aqui da entrevista a Thaís Rabelo. A gente tem várias perguntas aqui dos ouvintes, já comentários, muito legal. Vou mandar um abraço para o Sérgio Silva Ferreira, o Marcos Medeiros, o Milton Cabral Abraão, né, o Rodrigo Pérez, a Wellington me pediu, manda meu abraço. Eu já mandei, um abração, El. Não, marca um abraço, um beijo. E o Renan Rebelo. Que o outro fica economizando o abraço, pode? Então. O Renan Rebelo mandou um like. Eu queria pedir quem estiver nos assistindo, ou inclusive fez comentário, aperta o botão like aí também, tá bom? O Bruno, segunda pergunta, e tem muito a ver com os comentários dos nossos ouvintes. Uma coisa é, sem dúvida nenhuma, o que o governo espera e também o que o governo diz para a população, né? Você já, inclusive, falou um pouco isso. O que os bancários avaliam que vai ser a consequência desse IPO e como ficará a Caixa depois dele? Essa é uma questão fundamental, porque, como vocês já até colocaram, para a gente o IPO aí reflete um processo de privatização que já está em curso em vários outras estatais. É um processo, como a gente estava comentando, como comentei na resposta anterior, esse valor é basicamente para depois ser repassado para a União, e a Caixa perde, vamos dizer assim, pega parte dos seus lucros e começa a passar para o mercado, para os acionistas, de um serviço que é muito lucrativo, que é os seguros. E isso, como você até comentou na sua abertura, vem sendo a ótica do governo e agora da diretoria da empresa, que é dividir a empresa em várias subsidiárias para eventualmente abrir o capital dessas subsidiárias, né? E fazer uma privatização aos poucos. Então agora você teve o IPO da Caixa Seguridade, né? Mas a gente já tem
outras subsidiárias que estão colocadas aí para ser privatizada, por exemplo, para abertura no mesmo modelo, né, abertura de capital, entre outras coisas, como por exemplo a Caixa Cartões, corretora, o próprio banco digital, ou seja, todo o processo de bancarização que a Caixa levou à frente com o auxílio emergencial, né, que milhões de brasileiros tiveram que uma conta aberta, entre outras coisas, nesse período, através do banco digital. Toda essa plataforma também está aí na mira do governo para ser privatizado. Então, você divide em várias fatias a empresa, principalmente as fatias mais rentáveis, né? Você abre o capital e deixa aquilo que não é rentável, que não é interessante, pelo menos no momento, de fora. Então, você vende o filé, né? Tira a parte lucrativa e deixa o que tem pouco lucrativo para a gente fazer aí. E é complicado, porque isso leva, inclusive, a uma piora no serviço para a população, né? Porque você tem cada vez mais a empresa, a Caixa, voltada a principalmente atender as necessidades desses acionistas, então você acaba prejudicando muitas vezes, ao invés de você dar um crédito barato, você vai querer muitas vezes vender um título de capitalização que não interessa para a pessoa. Você tem todo o processo da agência digital, por exemplo, que a gente poderia usar isso para a inclusão dos trabalhadores com crédito barato, entre outras coisas, ou em crédito barato para pequenos negócios, mas infelizmente hoje não é esse o sentido da empresa. Assim, a gente tem basicamente uma privatização fatiada e uma precarização dos serviços no geral. E a gente, quando trabalhador, está tentando, na empresa, né, tentando resistir. Obviamente, você tem muitas dúvidas entre os empregados, é uma discussão difícil, né? Muita gente hoje, enquanto, vamos dizer assim, a gente tem um processo de resistência dos trabalhadores, a gente teve paralisação esses dias, né, contra a abertura de capital, você, ao mesmo tempo, tem o banco com contrapressão, pagando comissão por venda de seguro, incentivando as pessoas a fazerem a venda das ações, entre outras coisas, né? Então você tem, às vezes, você tem muitos empregados também que acabam sendo ganho para a discussão da empresa, e isso dificulta mesmo a nossa luta, porque você tem que ir desmistificando todas essas questões, né? Mas eu acho que assim, a gente tem feito o que é possível para resistir a esse processo, mas de fato a gente vê uma privatização aos poucos, né, na Caixa. É interessante que você já puxou o que eu ia perguntar, porque assim, primeiro comentando, né, eu trabalho numa empresa mista também e para mim é muito sensível. Quando eu entrei, era um banco de mercado com espírito público. Agora, conforme esse processo vai avançando, o espírito público virou alma penada, porque assim, a cobrança interna é que se comporte como banco público, lucro acima de tudo, o lucro é o mais importante, o atendimento às necessidades dos clientes é uma das últimas prioridades da agência, ainda que os funcionários tentem resistir a esse processo. E me chamou muita atenção vários relatos que eu vi de colegas da Caixa Econômica sobre essa meta de venda de reserva de ações da BB Seguridade, né? Porque como não estava tão fácil de vender, a meta foi cobrada dos próprios funcionários. Então, tinha uma pressão muito grande para os próprios funcionários comprarem as ações, ou seja, para os próprios funcionários contribuírem para a privatização da empresa. Assim, é uma coisa muito cruel. E nesse contexto, acho que o Bruno já introduziu um pouco o assunto, mas eu queria que ele comentasse um pouco, até porque já teve algumas perguntas no chat aqui sobre isso. Assim, para quem não sabe, a maioria esmagadora dos sindicatos bancários do Brasil são dirigidos pela Compraficut, é uma das categorias com mais tradição sindical, mas que ultimamente está um pouco mais bagunçado. Então, assim, comenta um pouco como que está a organização sindical dos trabalhadores nesse momento tão decisivo e para uma perspectiva aí de médio prazo. Como está a resistência dos trabalhadores?
Certo. Bem, a gente teve a Caixa e os bancos públicos no geral, eles têm uma história de luta bastante importante, né? É uma categoria que costuma não aceitar os ataques com facilidade, né? Então, você tem o processo de privatização da empresa nesse modelo já em curso pelo menos desde 2005, né? Pelo menos as tentativas. Mesmo quando, no fim do mandato do governo Dilma, você teve a Miriam Belchior entrando como presidente com o intuito de abrir o capital da empresa, tanto que mesmo o sindicato vinculado os sindicatos vinculados ao PT tiveram que lutar contra a privatização, inclusive dizendo isso, que estavam lutando contra a privatização. Você, desde então, tem um processo de resistência e de discussão grande sobre o processo de privatização da Caixa e a luta contra a privatização da empresa, né? E até então a gente vem conseguindo resistir com todas as dificuldades. E são várias, né? A primeira dificuldade é uma dificuldade que passa pela necessidade de convencer os colegas e o conjunto dos trabalhadores no país da necessidade de defender os bancos públicos e tudo mais, né? Como eu falei, você tem muita confusão dentro da categoria e no conjunto da sociedade sobre o papel dos bancos públicos, né? E isso é um elemento fundamental, é importante para você fazer uma luta unificada. E uma segunda dificuldade, e aí você tem, obviamente, uma segunda dificuldade, que é os ataques duros das empresas, que no último período se intensificaram, da diretoria da empresa, né? Então, a gente teve o IPO nesse caso. E o terceiro grande elemento, a grande dificuldade, é a própria direção majoritária dos sindicatos de bancários, que muitas vezes, infelizmente, não conseguem, ou, na verdade, não se propõem a organizar a luta de forma democrática, massiva, que consiga organizar os trabalhadores para fazer essa disputa com o conjunto da sociedade e resistir aos ataques, aos dois elementos que eu coloquei inicialmente, né? E isso dificulta muito. Por exemplo, todo esse processo de privatização agora do IPO, a gente teve uma resistência, mas foi uma resistência que era uma resistência contra o governo e você também tinha que empurrar, vamos dizer assim, as direções de sindicatos majoritários para lutar. Por exemplo, só para concluir, a gente fez uma paralisação só agora, no dia 27, contra o IPO, quando já era quase inevitável, e foi uma paralisação que foi praticamente que foi muito pouco construída, de forma pouco democrática. Então a gente fez a paralisação, mas inclusive isso, quando é fraco, acaba armando a própria diretoria da empresa para poder depois reprimir o movimento de trabalhadores. Então a gente vem resistindo, vem fazendo luta, fez a paralisação, vem fazendo coisas, mas tem esses desafios, né? Bom, muito bem, é engraçado isso, né? Porque a gente está querendo resistir e a CUT, em particular, resistindo à nossa resistência, né? Não deixando a gente se organizar. É duro, mas é isso. Acho que esses debates todos, essa conversa, estou feliz que teve bastante comentário aqui, bastante pergunta. Algumas perguntas, gente, a gente vai deixar para o segundo bloco, porque pelo esquema do programa aqui, se a gente falar tudo agora vai confundir, mas agradecer muito a participação de todo mundo, mandar um beijão para os dois Rodrigo que comentaram, que eu conheço, estou morrendo de saudade, para a Wellington, para todo mundo. E acho que a entrevista está muito boa. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, Almir. Intervalo agora, botar. Intervalo? Beleza, então até já, gente. Na volta a gente continua com o Bruno Teixeira conversando. A gente também vai falar um pouco sobre o recorde de IPO, com a participação da Thaís Rabelo. Vocês estão ouvindo o Economia é Fácil, programa de economia aqui da Web Rádio Censura Livre. Aproveitar, mandar um beijo, um abraço para Márcia Lúcia, para o Ricardo Rogan e o Renan Rebelo, eu já mandei, certo? Então, deixa aqui um comentário, uma pergunta, e já voltamos para o segundo bloco do Economia é Fácil. Já voltamos. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.